Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e a gente vai passar por alguns assuntos, inclusive meio espinhosos durante essa manhã. Já vamos separar alguns destaques aqui do dia para passar por vocês, né? Para passar junto com vocês por esses destaques. E a gente vai já descobrir quais são esses assuntos que estão rolando, não só no noticiário econômico, mas também muitos deles nas redes sociais e já fazendo um certo barulho, já trazendo também um certo incômodo. A Bolsa ontem, falando aqui, já passando um pouquinho pela notícia do fechamento, a Bolsa ontem chegou a ensaiar um novo recorde, mas não conseguiu sustentar esse patamar até o final, e esse é um dos nossos assuntos nessa manhã. Vamos explicar o que fez a Bolsa perder força ou por que ela não conseguiu sustentar esse fôlego. E mais ainda, como o dólar continuou em queda. Qual foi o motivo que o mercado justificou, principalmente, a queda do dólar ontem para R$ 5,15? Esse é um dos nossos assuntos aqui do programa nessa manhã, mas não só isso, porque a gente vai falar também do imposto de importação. Esse imposto de importação em relação a mais de 1.000 produtos que tem sido falado bastante aí nas redes sociais, inclusive, falei que tem um potencial enorme de virar, né, o imposto do celular ou coisa do tipo. Então tá aqui a matéria do nosso site, esse é um assunto do nosso programa hoje. Fazenda estima arrecadar 14 bilhões com o novo imposto de importação. Vamos entender como funciona esse imposto, os pontos críticos, que eu tenho crítica sim a esse imposto, que é até uma ação do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, é uma medida mais até de proteção da indústria do que qualquer coisa. Eu tenho críticas, mas também vou trazer alguns pontos que já estão virando um pouco de desinformação, já estão sendo distorcidos. Eu falei que isso tem um potencial enorme para virar a taxinha do celular na boca do povo, principalmente pelo estrago que pode ser feito em redes sociais. E enquanto eu falava que isso na mão de, por exemplo, o Nicolas Ferreira seria dar munição, já me falaram, já me devolveram no mesmo momento, já tem vídeo rolando. Então, vamos falar sobre isso também. Tem notícia nessa manhã sobre bets e quanto a bet, as apostas estão tomando do orçamento do brasileiro. Lembrando aqui que a gente está falando de um setor que não produz nada e não cria nem empregos aqui no Brasil. Bets, 40% dos apostadores se endividam, aponta o estudo do Procon, que as decisões dos entrevistados em jogar ou em apostar seguem fortemente influenciadas por publicidades com celebridades. Isso continua acontecendo. Então, essas publicidades, principalmente também nas redes sociais e nas propagandas. Eu que às vezes assisto alguns programas esportivos, eu tenho notado quantos intervalos estão cada vez mais tomados pelas bets, e não só os intervalos, as propagandas em campo, os patrocínios dos times, e isso acaba levando as pessoas a conhecerem, quem ainda não conhecia, acaba conhecendo aí o mundo das bets, acaba conhecendo essas casas de apostas, e isso já está trazendo não só um comprometimento da renda do brasileiro, mas também endividamento do brasileiro. E além disso, a gente vai falar, se der tempo, porque como eu falei, são todos assuntos bem complexos, talvez não dê tempo de falar de tudo isso em 30 minutos, mas a gente tem também o assunto do endividamento da população, que faz parte daqueles dados que saíram ontem, que estavam na agenda de ontem, do Banco Central. Vou colocar aqui o print para vocês do outro destaque aqui do dia, que é em relação aos juros altos e inadimplência, que levou ao maior nível desde 2017. De acordo com o Banco Central, aqueles dados que saíram ontem, concessões de crédito recuaram, taxas bancárias subiram e o spread aumentou. Um cenário bem ruim para quem toma crédito aqui no Brasil, não só pela alta da taxa de juros, mas o cenário geral de spread, tudo isso fazendo o crédito ficar mais caro e levando à inadimplência. Sempre falo
né? As pessoas acham que crédito é aquela coisa da bolacha, se é crocante porque é fresquinha, se é fresquinha e crocante, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Tem muita gente que discute isso, mas para mim é uma coisa praticamente evidente que vem justamente a inadimplência vem da taxa de juros alta, que vai levar o spread maior, vai fazer com que as pessoas se endividem a taxas mais caras. Isso pode deixar os créditos impagáveis e não o contrário. Não é o calote das pessoas que faz a taxa de juros ficar mais alta, é a taxa de juros ficar mais alta que leva as pessoas para a inadimplência. Então, colocados os destaques do nosso dia no cenário econômico e os pontos que a gente pretende abordar aqui no programa, vamos passar pela nossa agenda, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos ver o que já saiu, o que tem para sair, quem fala, quem não fala, nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro. A presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, testemunha no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. Na verdade, já testemunhou, porque foi às 5h30 da manhã lá na Bélgica. Às 7 horas da manhã, na zona do euro, a Comissão Europeia vai divulgar o índice ou já divulgou, aqui está todo mundo no passado, porque já foi, o índice de confiança do consumidor e sentimento econômico de fevereiro. Hoje também saiu o IGPM da FGV, o famoso índice do aluguel, mas a FGV às 8 horas também divulgou a sondagem do comércio e dos serviços, trazendo sentimento geral para esses dois setores importantes da nossa economia urbana, relativos a fevereiro. Tem mais um pouquinho de agenda, hoje a agenda até está um pouquinho mais curta, mas tem mais um pouquinho de agenda, já vamos passar para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar, porque às 10h30 da manhã tem os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos de semana até dia 21 de fevereiro e até a semana do dia 14 tem pedidos de auxílio-desemprego continuados também nos Estados Unidos. 15 horas da tarde tem uma reunião do CMN, coisa que deve ficar bem no radar, né? Qualquer discussão que envolva o CMN, esse comitê constituído tanto por Banco Central, Fazenda, Planejamento, traz um radar maior ou fica mais em evidência justamente por discussões que possam surgir lá. Então a reunião do CMN deve ficar no radar dos investidores e principalmente do mercado, que a gente sabe que é bem fiscalista. E falando em mercado fiscalista, resultado primário do governo central também é divulgado hoje ao longo do dia. Vamos falar do fechamento de ontem, então, porque a Bolsa ela oscilou entre perdas e ganhos durante o dia, chegou a bater um recorde, chegou aos 192 mil pontos, mas não sustentou. O recorde não foi levado para o fechamento, a Bolsa, inclusive, no fechamento foi para o negativo, caiu 0,13, fechou perto da estabilidade, e aí a gente tem que explicar por quê e entender quais foram os condutores e o que fez a Bolsa também cair no dia de ontem, se ela estava no terreno positivo, se ela estava indo ali para um novo recorde, por que é que ela não sustentou esse patamar até o fim do dia. Como falei, Bolsa caiu 0,13, fechou a 191.247 pontos, apesar de no intradia ter tido um fôlego maior, a Bolsa cansou e teve que dar uma pausa para respirar e acabou dando uns passinhos para trás. Ao mesmo tempo, o dólar fechou em queda de 0,60 aqui, até testando novos patamares durante o dia e uma queda que foi influenciada pelo cenário político e que mostra que o mercado tem preferência e tem lado sim. E já entra também em um certo modo de torcida, que é o que eu sempre falo aqui. As previsões muitas vezes têm um quesinho de torcida. E quando esse tipo de comportamento acontece, o mercado que se pinta como técnico, que fala que não tem viés, que não tem lado, mostra, quando esse comportamento fica evidente, que sim, ele tem lado e ele tem viés. Ao mesmo tempo, lá em Nova York, o dia ficou no positivo, tanto o S&P 500 como o Nasdaq subiram ontem e até a Nasdaq com mais um dia de fôlego renovado aqui, indo para uma alta, segundo dia consecutivo, de uma alta mais forte nas bolsas de Nova York e principalmente na Nasdaq. Então, falando um pouquinho aí desse fechamento de ontem,
O Ibovespa ele alternou, como eu falei, entre perdas e ganhos. Ele alternou entre o otimismo e o pessimismo. E isso veio muito ali pelo movimento de correção que aconteceu no próprio dia. Apesar das commodities terem sustentado o Ibovespa no positivo, então a gente viu alta, principalmente da Vale, que tem um peso grande, a Petrobras ficou ali mais contida, mas a Vale teve um comportamento de alta e que favoreceu esse desempenho do Ibovespa. Então, mesmo num dia que as commodities levaram a Bolsa para o terreno positivo, ou poderiam ter levado a Bolsa para o terreno positivo, ela não consegue sustentar o fôlego com só um setor ali levando ou carregando essa alta nas costas. Setores mais ligados ao varejo, mais ligados aos setores cíclicos mesmo da economia, esses setores acabaram sofrendo ontem, então foram para o negativo, e aí coloco o varejo como destaque desse comportamento mais negativo que acabou fazendo com que a Bolsa fosse na direção contrária. Mas o que eu vi ontem da movimentação é justamente essa perda de fôlego por uma parte de correção também da própria alta do índice. Foram várias altas consecutivas, recordes consecutivos, recorde intradiário batido, e aí você tem essa realização no próprio dia acontecendo, a despeito da Vale continuando no positivo, ela não sofreu com a correção. E outra coisa que ficou muito no radar ontem e foi muito falada é justamente essa queda do dólar, que foi aí, testou novos patamares, fechou abaixo de 5,15, que é também um patamar de comparação, foi para o negativo e um dia que a Bolsa não subiu, que a Bolsa ficou praticamente no 0 a 0. E aí eu entro já no radar político, no cenário político que teve influência nessa queda do dólar. Ainda a gente continua naquele mesmo contexto e naquele mesmo cenário de entrada de recurso estrangeiro aqui no Brasil. O Brasil continua esse destino, a gente continua nesse mesmo cenário, isso não mudou. Essa conjuntura não mudou, então isso continuou fazendo o seu papel ontem, principalmente em um dia de alta de preço de commodities. Nós somos exportadores de commodities, então atrai-se dinheiro de fora para cá. Esse é um ponto, e não tem como falar que isso não teve relevância. Quem está olhando também só botando peso para o cenário político, tem que fazer aí esse equilíbrio de balança. Mas além disso, além desse cenário favorável vindo de fora, cenário que já está acontecendo há alguns dias, a gente teve junto a isso a pesquisa Atlas Intel, que diminuiu a diferença entre o presidente Lula e o sucessor de Bolsonaro ali na corrida eleitoral. Essa diminuição da diferença fez o cenário ficar mais competitivo entre o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. O mercado viu isso, e aí é que eu falo, o mercado tem preferência, o mercado tem lado. O mercado viu essa diminuição de vantagem ali do presidente Lula como positiva. Por quê? O que o mercado está olhando? E aí, numa profundidade de um pires, que se tiver maior competitividade no cenário eleitoral, pode ser que a gente tenha, num segundo momento, uma política fiscal mais equilibrada. O que eles estão falando com isso? Eles querem um presidente à frente do Brasil que tenha e que tome para si a agenda do mercado financeiro e que tenha uma representação do mercado financeiro ali, que vá tomar realmente como agenda as demandas do mercado financeiro e que vá fazer política fiscal lá na sua casa, tô brincando, que vá fazer política fiscal da mesma forma que o mercado financeiro enxerga que é uma política fiscal que se deve fazer e que é responsável. Na visão do mercado, tá? Não na minha. Então, o mercado, ele está olhando o quê? Para uma diminuição de vantagem do presidente Lula em relação ao Flávio Bolsonaro e que isso poderia fazer com que o Flávio Bolsonaro ganhasse musculatura, inclusive coisa que li nessa manhã, que ele ganhe musculatura para
ficar cada vez mais competitivo e até num cenário ganhar a eleição e trazer uma política fiscal responsável. Eu li isso não foi só em um veículo, eu li isso em vários veículos. E a gente sabe que as coisas são repetidas como um papagaio ali, né? Parece que todo mundo é o Louro José e vai repetindo o mesmo discurso ao longo da manhã. E eu li esse discurso várias vezes, que traria uma política alternância do poder, traria uma política fiscal responsável. O que é uma política fiscal responsável no olhar do mercado? Corte de gastos no lombo do trabalhador, corte de gastos dos benefícios sociais. Então é isso que o mercado está olhando. Pode ser péssimo para o país. Ele está pensando na sua agenda sendo atendida. E é isso que faz esse modo torcida ser ativado e esse modo torcida também refletir na queda do dólar. Mas esse ponto sozinho não explicaria a queda toda. Então a gente tem que olhar também para a conjuntura que já vem acontecendo há bastante tempo, principalmente nesse cenário internacional mais complexo. Esse foi tipo um temperinho a mais na queda do dólar que mostra sim que o mercado... E aí estavam falando, mas essa é a leitura do mercado. A leitura do mercado e o posicionamento do mercado tem viés e tem lado, e o lado do mercado sempre vai ser quem favoreça a sua agenda e suas demandas. O que ele quer é ser escutado, primeiro ponto, e manutenção do seu poder político e econômico, preferivelmente com a sua agenda atendida. Então é esse recado que o dólar passa, de certa forma, para a gente aqui. Vamos falar de outro tema que acabou invadindo, inundando o noticiário e as redes sociais, que é o imposto de importação, o aumento do imposto de importação para alguns bens aqui no Brasil, bens esses que são até ali, se a gente for pensar, tem bens de capital no meio, mas tem também smartphones e celulares. E o que eu falei no começo do programa, eu tenho muito receio que aconteça, que quando a gente vê as manchetes em relação a esse imposto de importação, as manchetes sugerem muitas vezes assim: imposto dos smartphones vai aumentar. Veja o que muda para você. Quando você lê uma manchete dessa, a gente sabe que a maioria das pessoas não vai muito além da manchete da linha fina, que é o que fica em destaque, né? Que é essa linha ali, medida atinge mais de 1.000 produtos, incluindo bens de capital e eletrônicos. Muitas pessoas acabam restritas a isso, porque é o que chega para ela pelo WhatsApp ali na comunicação dos veículos. Às vezes ela nem abre a matéria para entender o que está sendo falado. E aí eu tenho muito receio, principalmente em um ano eleitoral, de que isso vá colar como imposto do celular, imposto do smartphone, algo que vá deixar o celular mais caro. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é em relação a esses celulares que teriam aumento de tributação. O celular ele não é todo produzido aqui. Ele tem boa parte importada, mas parte do processo da produção acontece no Brasil em 95% dos aparelhos que a gente compra dentro do Brasil. Então, 95% dos aparelhos não passariam por esse aumento de imposto. E aqui a gente está falando de várias marcas. Posso falar da Apple, da Samsung. A única que não tem essa cadeia produtiva em algum momento passando dentro do Brasil e por isso sendo considerado produção nacional é a Xiaomi. Então, de todas as marcas mais conhecidas de celular e que normalmente chegam a gente, a única que pagaria ou teria aumento de imposto é a Xiaomi. 95% dos casos não teria. Então comecem a tomar cuidado só para não cair nessa distorção. Mas vamos aqui às críticas também a essa medida. A gente está num ano eleitoral. Eu vejo essa medida como um grande aceno à indústria, porque como falou aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a gente tem até um print da fala dele, ele coloca esse imposto como regulatório. Por quê? Está entrando muito recurso, recurso está entrando mesmo, mas está entrando estão entrando muitos produtos aqui no Brasil, e existe um limite aceitável, segundo aqui o governo, existe um limite aceitável, um percentual que você pode receber ali de importação.
A partir desse limite, né, a partir desse percentual, ele começa a colocar a indústria em xeque. Então começa a ser depredatório para a indústria porque inunda o nosso país com esses produtos, e aqui a gente está falando o quê? De bens de capital principalmente, e eletrônicos. Então essa inundação seria ruim para a economia brasileira, seria ruim para a indústria, então entra num caráter regulatório. Vamos ver aqui o que falou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eu já comento em seguida também os objetivos desse aumento. A medida não tem nem análise de impacto, porque o objetivo dela é regulatório. Mais de 90% desses produtos são produzidos no Brasil, e aqui ele está falando dos smartphones, ou seja, seguem a lei brasileira. Não tem nada a ver com essa medida. Então, o objetivo dela é meio que segurar essas importações que são feitas dentro ou acima desse limite, diminuir um pouco para preservar a indústria. Essa medida, ela veio do Ministério do Desenvolvimento e da Indústria. É uma medida para tentar fazer a nossa indústria ficar um pouco mais protegida dessa inundação. O que eu tenho de crítica, e eu já vou até passar a próxima fala da Haddad, porque aí eu já fecho com a crítica, porque eu acho que fica até um pouco mais linear. Qual é o objetivo? Trazer essa empresa para o território nacional. Aí a gente entra naquela questão que no curto prazo pode ser que não aconteça. Não tem impacto a não ser na proteção da produção industrial ou da produção nacional aqui. O que ele está falando para a gente aqui? Que o ideal seria trazer essa empresa para produzir aqui, pelo menos na cadeia produtiva, como se faz com os smartphones, e eles passam a ser nacionais. Só que aí eu vejo algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, né, quais são esses bens que estão sendo importados e por quê? A gente sabe que existe um volume de bens de capital que são importados. Bens de capital, gente, só para todo mundo ficar na mesma página, são aqueles bens que produzem outros bens. Então, são maquinários, são esses equipamentos, maquinários e equipamentos produzidos para produzir outros bens, que normalmente são usados, inclusive, nas indústrias. Então, é o bem que produz outro bem. E a gente tem visto uma queda da produção dos bens de capital aqui no país. Isso mostra duas coisas. A gente está com uma fraqueza da produção industrial e a produção industrial não quer manter estoque. E o outro ponto existe uma importação desses bens de capital aqui para o Brasil para suprir demandas que a indústria tem. E isso, no meio da cadeia produtiva, pode deixar o produto mais caro lá no final. Se a gente estiver falando da maioria dos bens de capital, isso vai ser diluído no custo, vai chegar ao consumidor sim, mas de forma indireta. A minha crítica aqui a essa medida é, primeiro, estamos num ano eleitoral. Isso tem uma chance de ficar muito impopular, principalmente pela forma que é apresentada. Então, quando a gente vê as notícias e as manchetes, muitas delas acabam falando que vai ter aumento do imposto, mas não explica na manchete nem na linha fina por quê. Então, pode colar, principalmente em um governo que já tem, né, essa visão do popular, da população, de que é um governo que aumenta imposto, isso por conta da taxa das brusinhas, que essa eu sou muito crítica, sim, e também outras questões que a gente vê que são muito ligadas a fake news. Então, por exemplo, o governo cria um imposto por dia. Isso daria, se a gente fosse considerar os dias úteis, 252 novos impostos, né? A gente sabe que não existe essa criação. Mas essa coisa do imposto, essa coisa da arrecadação pega muito. Questões que envolvem a arrecadação pegam para as pessoas, porque ninguém quer pagar mais imposto. Então, tudo que mexe com o bolso e com a palavra imposto já tende a ficar impopular logo de cara. Então, eu acho um risco muito grande você tomar uma medida como essa em um ano eleitoral. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu vejo um grande aceno aqui do Ministério do Desenvolvimento para a indústria nacional. É um aceno de tentativa de alinhamento com a indústria e tentar trazer essa indústria para o lado do governo, tentando tomar medidas um pouco protecionistas em relação à nossa indústria, só que isso pode sacrificar ali essa popularidade. Então você está acenando para a indústria, colocando essa medida que pode se tornar impopular até por uma parte
de desconhecimento. Por exemplo, as pessoas acharem que o smartphone vai ser taxado ou vai ficar mais caro por conta do imposto. Então isso tende a colar para as pessoas, para chegar às pessoas como uma medida muito impopular, e eu vejo como um aceno à indústria. E aí eu penso, um aumento de importação ou do imposto de importação para tentar barrar essa inundação é uma coisa, mas ela tem que vir acompanhada de políticas públicas de fomento à indústria. Claro que a gente tem essas políticas feitas por meio do BNDES, pela Nova Indústria Brasil também. Existe esse esforço para fomentar a indústria nacional, que está sofrendo sim, está enfrentando dificuldades, e essa importação dos bens de capital, inclusive quando é vista na balança comercial, quando a gente abre uma balança comercial e vê que a importação aumentou muito, mas importou bens de capital, dos males o menor, porque isso quer dizer que as pessoas estão importando bens para produzir outros bens e pretendem aumentar a capacidade produtiva. Isso é um indicativo de aumento, misturei tudo aqui, é um indicativo de aumento de capacidade produtiva e de investimento. Então, eu acho que é um aceno à indústria, é uma tentativa de trazer o setor industrial para o lado do governo, mas acredito aqui com um custo, inclusive um risco de impopularidade muito grande. E até, né, pensando nessa proteção do setor industrial, acho sim que tem que ter medidas para fomentar a indústria, mas existem outras políticas que poderiam ser feitas para fomento dessa indústria e que talvez causariam menos impacto na popularidade do governo ou não trariam o aumento do imposto. E aí a gente pode pensar pelo outro lado, que é o lado também arrecadatório, embora falem que é regulatório para evitar essa inundação de produtos importados aqui, isso vai trazer alguma arrecadação. E normalmente, quando isso é colocado dessa forma, como na própria notícia está, deve aumentar 14 bilhões na arrecadação, vai ser visto também de forma impopular pelas pessoas. Normalmente existe essa visão, principalmente da arrecadação, ainda que não seja diretamente com elas, né, que seja indiretamente, principalmente se temos bens de capital ali no meio, isso vai chegar à população sim, mas indiretamente, só de pensar em aumento de arrecadação, só de pensar em aumento de imposto, já vai deixar a população com o pé atrás. Então poderia ter sido feito esse aceno, se isso é desejo do governo, de acenar o setor industrial e trazer ele para o lado, de outras formas, com outras políticas públicas, talvez menos, que tragam menos essa questão do imposto ou dessa exposição em um ano eleitoral, que acaba dando munição para a oposição usar isso e fazer vídeo já falando que vai aumentar imposto para as pessoas e tudo mais. A gente sabe como isso funciona e acho que é um pouco arriscado um aceno feito dessa forma. Poderia, acredito eu, ter sido feito como está sendo feito na Nova Indústria ou até no BNDES. É um assunto complexo, é um assunto longo. Se der, amanhã eu termino, porque tinha mais artes aqui para a gente passar em relação aos produtos. Amanhã eu volto nesse assunto, mas hoje eu quero convidar vocês para se inscreverem em iclmercado.com.br, para ninguém esquecer que hoje a gente vai desvendar o que é o oráculo para vocês. Então hoje vocês vão conhecer o oráculo ICL, essa ferramenta, essa novidade do ICL que foi desenvolvida aqui dentro e está sendo desenvolvida há um tempão. Hoje ela vai ser revelada para vocês. Então vocês querem revelar o oráculo? Querem saber o que os nossos pensadores e os nossos especialistas do ICL falam sobre imposto de importação? Então, talvez o oráculo tenha uma resposta para vocês. E é hoje, avisa a Ludmilla que chegou, todo mundo está bastante curioso, querendo saber como vai ser esse oráculo, como ele funciona, e hoje chegou o dia de contar para vocês. Então, icl.com.br, iclmercado.com.br ou o QR Code aqui no cantinho, vocês se inscrevem, não esquecem, às 8 horas, vão estar com a gente. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o Rolê ICL já está pronto para receber vocês, William De Luca, o Guga Noblar, mais do que excelente companhia a partir de hoje, e amanhã eu volto para contar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. É hoje, turma, chegou o grande dia. 8 horas da noite a gente vai lançar a ferramenta revolucionária que muda completamente o jogo, não só para aprender as coisas
mas para esse ano tão difícil como 2026. É uma ferramenta que vai fazer você ter ao seu lado o tempo inteiro as maiores cabeças pensantes do Brasil e do mundo, de uma maneira rápida, prática e pessoal. Uma ferramenta única no mundo, fruto de mais de um ano de desenvolvimento do ICL. Todo mundo precisa assistir e ter acesso a essa ferramenta para, nesse ano, a gente sair vitorioso. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.